Olá, o Expressão Nacional está de volta aqui na TV Câmara e também na Rádio Câmara. No programa de hoje nós estamos debatendo a polêmica sobre a votação dos vetos presidenciais. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, decidiu no ano passado que os mais de 3 mil vetos presidenciais que estão aqui na casa há mais de 10 anos, há 13 anos, muitos deles, aguardando votação, devem ser votados em ordem cronológica. Estão aqui conosco para debater esse tema a professora de Direito Penal, Processual Penal e Constitucional da Universidade Católica de Brasília, Soraya da Rosa Mendes, o deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná, o líder da minoria, deputado Nilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso, e o cientista político André César. André César, a gente terminou o bloco anterior falando sobre a questão da insegurança jurídica, administrativa, até um telespectador comentou, que pode gerar a eventual derrubada dos 3 mil vetos. Partindo do princípio que se votar, vai derrubar, porque pode votar e manter os vetos, É uma prerrogativa do Congresso Nacional também manter os vetos, E isso foi um dos pontos que foi colocado pelo ministro da Advocacia-Geral da União, Luiz Adams, no mandado de segurança que ele deu entrada no Supremo Tribunal Federal. Ele coloca que o Congresso Nacional, ele nunca votou isso de ordem cronológica, sempre votou aleatoriamente por uma questão política, sempre decidiu politicamente quais seriam os temas que seriam votados, e que agora votar isso poderia gerar uma grande insegurança jurídica. Você tem setores, como o setor energético, setor de telecomunicações, que tem marcos regulatórios e parte disso foi vetado. Exatamente. Você tem planos de carreiras de servidores que foram vetados. Você tem temas muito polêmicos. Medidas tributárias. Muita coisa. Você tem questões orçamentárias que já foram executadas, já foram empenhadas, já foram pagas. A atual LDO que está vigente, LDO. que teve um problema. Pois é. E qual é a sua avaliação sobre essa questão da insegurança jurídica? Eu acho que cautela é a palavra para todo mundo, tanto o Supremo quanto o Congresso e o Executivo também. Na verdade, a partir da decisão que esperamos seja do Supremo, os líderes, as lideranças partidárias das duas casas, e transcendendo a questão governo-oposição, tem que se reunir, tem que sentar para começar a tratar isso. Tem questões que são muito recentes, o caso dos royalties do petróleo, mas tem questões que foram tratadas em outras legislaturas que esse atual Congresso não debateu, não discutiu. Então não é fácil também você abordar já a questão direto sem ter uma discussão prévia. Então tem que haver um encaminhamento muito bem feito, uma costura política muito bem feita, baseada na cautela, para que tudo seja tratado a contento. E para que essa insegurança jurídica que está no ar, ela seja encaminhada de alguma maneira, quer dizer, para minimizar os riscos que vão estar aí. E o risco do impacto fiscal, financeiro é grande, quer dizer, a AGU falou em 400 bilhões, 500 bilhões, quer dizer, nada desprezível. Então, como encaminhar isso que, na verdade, toda a população vai sentir na qualidade do serviço público prestado e tudo mais. Então, tem que se tratar de uma maneira com muita serenidade. Eu acho que esse é o ponto para que se encaminhe bem e que leve o tempo que for. Na verdade, definido, não precisamos resolver amanhã também. O Congresso tem que maturar bem isso, com calma, e estabelecer talvez um calendário, um roteiro, um cronograma de votação para se que... Há uma proposta para isso, na verdade. Nós fizemos a proposta. A proposta primeiro, que os 1.800, quase 2.000 vetos que já estão com o objeto já totalmente prejudicado, que fosse votado em bloco. Isso é mais simples. Os demais destacados, pode ser feito em uma semana, duas, com a maior tranquilidade, porque já são assuntos extremamente debatidos. Todos eles muito debatidos. E é claro que esse prejuízo que o próprio governo anunciou, eu acho é questionável. Qual o prejuízo? O prejuízo financeiro em qual setor? O fator previdenciário. O fator previdenciário? É um problema. Mas é um problema que tem que ir para voto. Não, tem que ir a voto, exatamente. Tá certo? O debate dele é na tribuna, o governo tem como se articular e mantê-lo ou derrubá-lo, É uma vontade do governo, é óbvio isso. Nós não estamos discutindo aqui esse mérito, na verdade. O mérito é dizer que tem que se cumprir a lei. A partir do momento em que o Congresso Nacional, nós congressistas, nós que trabalhamos fazendo a lei, estamos discutindo se deve cumpri-la ou não, aí chega o fim do mundo. Então, na verdade, nós não estamos discutindo o mérito. O PSDB mesmo vai votar para manter o veto em vários vetos. Nós temos a concordância disso. O que não pode é ter a omissão de votá-los. Mas a complexidade, Nilson... Vai ser votado. Mas tem que colocar em pauta. Mas leva tempo. Mas não precisa esperar mais. Mas alguns assuntos não são de urgência. Mas tem que iniciar.
Tem que Mas iniciar. a tese, como eu falei, a tese ela é muito boa. Agora, colocá-la em prática foge Mas um pouco daquilo que o Supremo está querendo impor. Mas a prática... Congresso. A prática que é... quando o veto, desculpe, deputado, novamente, mas é que Professora pressupõe-se que quando o veto volta ao Congresso Nacional, toda a discussão já se fez ao longo do processo legislativo. Foi discutido. Nós Então, estamos falando de vetos de 2002. Eu não eu estava aqui em 2002. Eu concordo Então, plenamente com o senhor quando a gente nesse olha daqui para sentido. frente, faz sentido. Agora, quando a gente olha o que acumulou, né, você... Mas nós estamos descumprindo a Mas daí lei. é criar um cronograma, como disse o André, que seja Mas um leva tempo. cronograma Tem que ser, pensado. Claro, tempo. mas o que não pode, Viável. o que não pode é se Viável, né? discutir se vai colocar ou não, está errado. Essa discussão, vai se ela, colocar. ela não Vai se não colocar. cabe mais. Essa discussão tá A vencida. legislação Vai é se colocar. clara. O que não pode é que nos últimos... o Fernando Henrique teve 2 anos, ótimo, o PT está no mandato há 10 anos. Esses 10 anos, ou os outros 2, o que está prejudicado? Então, qual que foi a nossa proposta? Que o PT destaque aquilo que quer ser debatido com um pouco mais de profundidade, que o PMDB faça a mesma coisa, que o DEM faça a mesma coisa, que todos os partidos políticos façam a mesma coisa e que tenha o destaque. A única coisa que nós não podemos é nos furtar de cumprir com o nosso papel. É isso que está errado, é por isso que a população lá fora olha com tanto desagravo a nossa instituição. E a única forma de equilibrar essa democracia, de diminuir todo esse desprezo que está tendo, até pela classe política como um todo, é cumprindo o nosso papel. Pois é, O que nós deputado queremos Zeca fazer é Dirceu. resgatar isso, iniciando, cumprindo o nosso papel A constitucional. população, ela espera uma série de outras medidas, Sim, e uma série de delas outras é essa. decisões do Congresso que não tem relação nenhuma direta com os vetos. Vamos parar toda a discussão do país, todas as questões que precisam ser normatizadas, mudadas, Mas por que não corrigidas. quer debater os vetos? Queremos debater os vetos. Pronto. Agora, Então não nós transformar isso em algo que pare o funcionamento do Congresso Nacional. Parece que é isso que a oposição Mas os quer. vetos Mas é são uma pauta do semana você Congresso. debate os vetos se quiser. Não. Os vetos são Nós pauta temos do Congresso. A Câmara e o Senado podem continuar sua A minha votação preocupação separadamente. no plano político mesmo é que você tem uma agenda pesada nas duas casas. Questão federativa, FPE, portos e tudo isso tem que ser Mas, tratado por também. exemplo, a questão do Então, Pacto Federativo. Vamos voltar aqui na emenda 29. A partir do momento que é aprovado na Câmara e no Senado, dizendo que limita, no mínimo, o repasse da saúde, onde o município tem que cumprir com, no mínimo, 15%. O Estado tem que cumprir com 12%. Chega na mesa da presidente Dilma, ela veta os 10% que é da União. Poxa, tem que ser debatido. Não, tem que ser debatido. Isso faz parte do Pacto Federativo. Deputado Zeca Dirceu, a impressão que eu tenho aqui é que existe um consenso em torno de que a decisão do Supremo vai ser no sentido de que os vetos têm que ser votados. Como eles vão ser votados, parece que é o ponto que é a discussão aqui. Aí eu gostaria de perguntar, então, o seguinte. A partir do momento que o Supremo estabelecer que, doravante, cumpra-se o que está previsto na Constituição, o veto chegou no Congresso Nacional, tem que ser votado em 30 dias, só acredita que isso vai levar os congressistas a terem uma postura talvez um pouco mais responsável em relação àquilo que eles votam? Porque a impressão que se tem, às vezes, é que algumas coisas são votadas no Congresso Nacional, partindo do princípio de que o ônus do veto vai ficar na mão do Executivo e de que esse veto vai voltar para o Congresso Nacional e como o próprio Executivo não vai, entre aspas, pautar o Congresso Nacional para que o Congresso Nacional vote, fica tudo por isso mesmo. Será que isso vai exigir uma atitude um pouco mais... seria séria, assim, um pouco mais responsável, uma votação mais séria por parte dos congressistas? Acho que isso está dado, né? Daqui para frente vai haver por parte do Congresso, eu estou convencido disso, né, uma postura de dar mais serenidade, de tratar com mais prioridade todos os vetos que vierem surgir daqui para frente, né? O grande imbróglio, acho que a grande polêmica, a grande incerteza e indecisão é o que ficou para trás e eu discordo totalmente que a gente pare o Congresso, que a gente pare, né, decisões importantes para cuidar só disso ou para fazer debates intermináveis, votações intermináveis sobre um conjunto muito grande de vetos que nós sabemos que lá no final eles vão ter, né, uma aprovação do veto que foi feito, seja por esse governo ou por outros governos. Eu me preocupo muito, e acho que o cidadão está observando isso, né, que isso seja uma manobra, uma tentativa de dificultar o funcionamento da casa para dificultar o funcionamento do governo. Acho que quando o advogado-geral da União, né, faz os pareceres que fez, aponta os prejuízos que pode trazer ao país, né, ele está também com essa mesma dúvida e com esse mesmo receio. Tomara que não seja isso e tomara que o Supremo, de fato, tome uma decisão. Eu continuo tendo um receio de que não se tenha uma decisão, né, e isso venha a nos deixar numa situação de incerteza como nós estamos desde dezembro ainda maior.
Agora, eu acho que convém lembrar... Eu acho que o inverso também é verdadeiro. Eu vou deixar o senhor falar, deputado, só fazer um comentário. Convém lembrar que todo esse assunto veio à tona, talvez não foi nem por uma questão de governo e oposição, porque o assunto foi levado ao Supremo por um deputado do PT, deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, em função de o Rio de Janeiro ser... O PT que levou a STF, foi o deputado Alessandro Molon, levou. em função de ser o Rio de Janeiro um deputados estado do Rio de Janeiro, prejudicado. não foi mas foi o Então, deputado assim, do é um PT que levou a assunto que discussão. saiu da Outros esfera deputados de governo e outros partidos. oposição. Com outros, com todos. Saiu Eu da já esfera, tinha é uma dito isso questão no começo. Se não federativa. fosse a questão dos royalties, a questão do Código mas- Florestal, esse tema não Mas o teria... inverso também é Deputado verdadeiro. Nilson No Leitão. mesmo tempo que os deputados terão mais cuidado, a presidente também terá mais cuidado em vetar, porque ela sabe que em 30 dias vai ser visto aqui. Isso também tem que ser levado em consideração. E a outra consideração é que não pode, é claro. A presidenta vai continuar... Não, vetando você não como ela- pode querer achar, por exemplo, que a presidente está coberta de Eu não razão em consigo todos os imaginar vetos. que ela fez algum veto sem ter cuidado. Todos Eu- os vetos que eu ela vou- fez, não, inclusive de e casos você não inconstitucionais, ela fez Não, com mas você todo não cuidado. pode achar que o Congresso é irresponsável em todos os projetos de lei. Isso que está errado. A presidente pode ter cometido alguns erros, sim. A equipe pode ter sido errado em alguns pontos de vista, que nós também achamos que pode ter errado. Ela não é passivo só de acerto. Ela pode ter errado e errado muito. Né? E por isso que os vetos têm que ser debatidos. É por isso que a Constituição é feita dessa forma. Porque para ter um amplo debate sobre o assunto, ela pode cometer erros. Por que ela não pode cometer erros? Ela não é insuperável. Então esse debate, esse cuidado é que tem que ter. Ao mesmo tempo que aqui terá que ter mais cuidado, a presidente Dilma também terá mais cuidado em vetar antecipadamente, como aconteceu com algumas coisas, por exemplo, o Código Florestal. É que ela colocou alguns assuntos. O fato de tudo isso, por exemplo, se manter esquecendo esse passado e querendo olhar daqui para frente, olha o perigo que é isso. Por exemplo, os royalties. O seu estado do Paraná será prejudicado. O meu estado de Mato Grosso será prejudicado em alguns bilhões de reais, para poder atender 2 estados, sendo que o prejuízo será enorme, enorme. Então, eu acho que essa regra inventada não é uma regra que estará cumprindo a legislação, onde poderá voltar esse assunto somente no ano que vem. Professora Soraya, você quer comentar esse aspecto que está discutido aqui em relação à responsabilidade do Congresso e do Executivo, do Congresso no momento da votação e do Executivo no momento do veto? É que eu faço uma correlação com algumas outras questões que também têm acontecido no âmbito do Supremo. Há algum tempo, o Supremo tem já se colocado à disposição de verificar determinados aspectos que antes não verificava. Por exemplo, relevância e urgência de medidas provisórias. Isso tudo, essa discussão toda aqui, ela levanta esses aspectos também a serem investigados, ou seja, ao escrutínio do Poder Judiciário. Na medida em que você tem um veto que em 30 dias não é derrubado, é a edição de uma medida provisória que pode ser que realmente, ao fim e ao cabo, não tenha respeitado os pressupostos constitucionais, isso abre espaço para uma atuação do judiciário. E daí, não um desequilíbrio, mas um rearranjo institucional. Então, eu acho que nós precisamos estar atentos para isso também. Muito se fala, mas o Supremo agora está entrando na pauta do Parlamento, o Supremo Tribunal Federal agora está se intrometendo naquilo que é uma instância do Parlamento. Mas o Parlamento está deixando um espaço político para que isso aconteça. Ele só se manifesta quando é provocado. Exatamente, só se provocado for. Na verdade, nós temos a judicialização André da política, César. judicialização da política. E a questão, por exemplo, dos royalties, o Código Florestal, resolvido, mantido ou não o veto, alguém vai ingressar no Supremo. Quer dizer, não vai se esgotar o debate, a questão e a insegurança não vai se resolver aqui na votação, quando da votação do veto, se sim ou não. Vai continuar, a insegurança vai seguir. Também tem que se pensar isso, quer dizer, as questões são muito complexas e não há o esgotamento, quer dizer, o Congresso no limite não está dando a palavra final, que o Supremo, a Justiça vai ter que se manifestar à frente e levar. O tempo do judiciário é outro, né? mais longo, e no caso do petróleo, o mercado está esperando para os leilões e tudo mais, quer dizer, e o mercado é afoito, ele gosta de rapidez nas decisões. Então, tudo isso tem que ser colocado também nessa balança para se pensar no encaminhamento político o melhor possível. O fato é que quando não um veto, por exemplo, no caso, repito, da emenda 29, pode ser que a presidente Dilma teve lá uma informação da sua equipe econômica que era impossível o país se comprometer com 10% da saúde com os municípios e com os estados, tendo que comprometer com isso. Mas espera aí, é uma decisão política isso. Essa não é do aspecto econômico, não é nada disso.
É do aspecto político, uma visão dela, ela não priorizou isso. Mas nós concordamos com isso? Não. Os 5.700 prefeitos do Brasil concordam? Não. Os 27 governadores concordam? Não. A população brasileira concorda que a saúde está boa e que esse dinheiro poderia ajudar? Também não concorda que ela poderia ter vetado. Então, esse tipo de assunto que eu acho que tem que urgentemente se exaurir. Mas é um assunto nosso aqui. Quanto mais nós insistimos em dividir isso com o governo ou dividir isso com o judiciário, menos nós caminhamos aqui. Dividiu a partir do momento que ela vetou. O seu papel. Não, mas a presidenta ou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso vetou no seu direito de vetar. Agora, nós temos que fazer o nosso papel e parar de dividir as nossas responsabilidades com o judiciário. Mas como que para de dividir? Você tem 600 medidas provisórias. Como que a gente vai parar de dividir se agora para discutir as estradas rodovias federais que estão sendo estadualizadas, estão sendo através de medidas provisórias. Agora estão contratando o Banco do Brasil para construir, para ser o contratante das obras de aeroportos regionais. Está lá na MP 600. Como que não vai dividir se hoje está sendo tudo gestionado através de medidas provisórias? Então, nós não estamos dividindo. Nilson, você é do PSDB e sabe que as medidas provisórias foram criadas justamente quando o PSDB tinha maioria. Acabou. E foram criadas porque o Congresso também não cumpriu o seu papel. Sim, mas faz 10 anos. De aprovar o que tem que ser aprovado de maneira rápida e eficiente. Então, a nossa questão está aqui, não vamos colocar lá para fora. Mas é claro que está aqui, mas o problema é que nós estamos ficando à margem desse debate, onde a sociedade nos elege para debater esses assuntos. E esse é o grande debate. Tanto que os candidatos a presidente da casa colocou isso como pauta. Eu acho que com todo respeito falta liderança à casa. Falta liderança política, independente de partido, claro, independente de partido. O colégio de líderes é uma instância importante, eu acho que nesse sentido pode encaminhar. Mas não se esgota ali. Talvez tenha que reforçar isso. É cumprir o papel da casa. Cumprindo o papel já está bom. Mas colocar como um norte mesmo. Vamos fazer isso. Não é fácil, mas é importante, tem que ser feito. Nós queremos ser vencedores ou derrotados com a legislação e dentro do plenário. Tem 2 comentários aqui que eu acho que reforçam essa questão de o que o Congresso deveria fazer e não está fazendo, né? Gildásio Brito dos Santos, ele é de Barra do Corda, Maranhão. Ele pergunta, será que isso não transmite a ideia de que os nossos congressistas deixaram de trabalhar como deveriam? Outro comentário vem de Adeildo Ferreira Santos, ele é de Natividade da Serra, São Paulo. Ele diz, se os vetos não forem votados em 30 dias na próxima reunião do Senado, no caso do Congresso, a Constituição não deveria punir o ato de engavetar os vetos? E no primeiro bloco, a gente ouviu uma pessoa que comentou que os deputados e os senadores deveriam ser responsabilizados por não fazer o que... É que, na verdade, o Constituinte, ele já criou essa punição. Qual é a punição? É o trancamento da pauta. Se não vota em 30 dias, tranca a pauta. Não pode votar mais nada. Então, essa punição, ela já existe constitucionalmente prevista. O problema é a vista grossa a essa punição. Esse castigo eu não me coloco. Só tem que lembrar que a prerrogativa do presidente do Congresso. Né? O Zeca Dirceu, o Nilson Leitão, o outro não tem lá como fazer e ir para a pauta. Só pressionar o presidente. Só pressionar. É a única ferramenta que tem. Né? Deputado Nilson Leitão, o senhor acha que agora com essa nova fase, vamos dizer assim, né, que deve vir agora em relação aos vetos, seria o caso também de se pensar em tornar a votação em relação aos vetos voto aberto? Hoje é um voto secreto. Hoje é um voto secreto. Eu acredito que isso que está indo para a pauta, que o presidente Henrique, inclusive, tem o compromisso de colocar em pauta do voto aberto, tem que ser para tudo, na verdade. A minha defesa é que seja para tudo. Agora, o veto, por exemplo, se tiver que ser só a cassação, se tiver que limitar esse critério, eu acredito que o veto tem que ser aberto. Qual é o problema? Você se posicionar de um assunto de interesse nacional. E que os congressistas já se posicionaram antes. Já todo mundo já colocou o seu voto anterior quem é contra, foi aberto. Excelente, um acordo, né, de todos para que fosse um voto aberto e colocar exatamente os assuntos em pauta de forma muito clara. Você já faz a sua contribuição na tribuna e colocando a sua posição. Então, por que não votar, né? Cassação, sim, eu acho que tem que ser aberto. Não tem porquê o voto secreto. Mas a questão dos vetos, tem perseguição política do governo de plantão em cima de quem foi contra. Mas aí está no fortalecimento do parlamento. Então, mas aí, por isso que eu acho que é uma questão que tem que ser debatida mais a fundo. Você não pode chegar de afogadilho num pacote, vamos fazer assim agora e votar isso. E por isso que eu acho que tem que maturar. E o tempo político é esse, você tem que maturar, tem que. Os países desenvolvidos não têm voto aberto, né? É voto secreto, mas eu acho que o Brasil. Nós temos aqui algumas perguntas. Tem uma pergunta de Hélio Lopes Filho, ele é de Pinheiral, Rio de Janeiro.
Ele pergunta, existe a possibilidade de derrubar o veto do fator previdenciário feito pelo ex-presidente Lula? Qual é a posição do PT em relação ao veto? Deputado Zeca Dirceu. E tem também uma outra do fator previdenciário, também do Rio de Janeiro, Volta Redonda. Ponto nevrálgico. Ele diz, outros vetos, como o fim do fator previdenciário, duvido que alguém vote contra o veto do presidente Lula. Deputado Zeca Dirceu, PT do Paraná, qual a sua avaliação em relação a isso? Eu acho que é muito difícil esse veto do presidente Lula ser derrubado. Eu não acredito que haja aqui um conjunto de forças que permita a derrubada desse veto. Como tantos outros, eu acredito que talvez 80%, 90% desses vetos que estão para serem apreciados vão ser mantidos. São alguns poucos casos, mas de muita relevância. Nós citamos 2 aqui, o do Código Florestal e o dos royalties, mas eu estou vendo aqui uma medida provisória que é de 2010, que fala de uma questão tributária, que envolve crédito de IPI. Ela sozinha traz um impacto de 270 bilhões se o veto for derrubado. Então, acho que a grande maioria dos vetos eles vão prevalecer, eles não serão derrubados. Falaria aí em 80%, 90%. Não sei se o Nilson arrisca um palpite. Eu acho que é isso. O governo tem ampla maioria, né? Não só vai derrubar aquilo que... Mas tem que ter muito cuidado o royalty, na votação, eu me arrisco a dizer o seguinte, que o veto dos royalties é perigosíssimo não ser derrubado. Ele vai ser derrubado. Vai ser derrubado, não. Vai ser derrubado, contadas, com certeza. E já acho que do Código Florestal, por exemplo, não vai ocorrer isso. Acho que do Código Florestal já houve um consenso, um avanço, um amadurecimento no debate, já existe uma projeção para frente para ser revista algumas coisas, já não vai ter aquela mesma guerra que houve. Eu acho que essa é mais tranquila. Da emenda 29, eu acho que vai ter uma mobilização enorme da Confederação dos Municípios, como houve, vai ter um debate um pouco mais para o municipalismo. E outros casos aí que pode ter o debate um pouco mais, o fator previdenciário. Os vetos que a gente pode chamar de vetos setoriais. Setoriais, mas é isso que nós propomos. Não vai ter mais que 15 ou 20. É 15 ou 20 vetos que vai ser debatido individualmente, que vai ter essa nevralgia de debate. Uma sessão para cada veto desse? Deputado Nilson Leitão, é muito tempo. Tem outro tema aqui que a gente está recebendo bastante perguntas também, em relação à vinculação de benefícios da Previdência aos reajustes do salário mínimo. Aécio Alves Vieira, de Uberlândia, Minas, ele pede, por favor, põe em pauta os vetos feitos aos projetos que beneficiam os aposentados e pensionistas. E, na mesma linha, Alcebiades Odoni, de Francisco Morato, São Paulo, ele pergunta se há possibilidade de quebrarem o veto do reajuste dos aposentados que o Lula fez em 2006. Qual é a sua avaliação? Na minha avaliação, eu repito, aquilo que a base do governo decidir vai aprovar. Agora, realmente, todos os governos que passaram estão a dívida enorme com os aposentados. Enormes. Foram todos eles, vieram prometendo muitos benefícios e, na verdade, hoje o aposentado está no vermelho. Então, a casa e o próprio governo têm que rever muito, é um assunto prioritário aqui na casa. Principalmente porque já verificaram, até politicamente, de que a quantidade de aposentados no Brasil já consegue mexer bem com a balança da eleição presidencial. E é um veto de 2006, que se for derrubado, ele traria um reajuste proporcional ao que houve do salário mínimo para todos os beneficiários, que chega quase a 100 bilhões. São 7 anos, né? Sem contar o atrasado. O retroativo. O retroativo. Aí o impacto é um passivo enorme. Eu volto naquela preocupação. Se for se destacar, como está sugerindo nisso aqui, 15, 20, 30 assuntos para se debater, o Congresso não vai fazer mais nada esse ano e vai ter que ficar. Até porque são assuntos que movimentam o país, os interesses. Nós citamos aqui os justos interesses dos aposentados. Mas são vai ser feito por bloco, né? Mas são muitos. Vai ser feito por bloco e o próprio presidente. Eu acho que talvez o... Pauta, uma agenda, e 2013 é um ano importante, um ano cheio. E tudo tem que acontecer, inclusive, para sairmos do PIBinho, né? O país tem que crescer e a agenda legislativa é importante nesse sentido. A pauta da infraestrutura e tudo mais, portos, que nós falamos há pouco. E insegurança jurídica, tudo que não se pode ter no momento que se quer crescer. Você quer crescer, exatamente. Então, esse imbróglio pode aumentar, inclusive. Prudência, cautela são recomendáveis mas, para por esse exemplo, momento. não pode alegar a questão orçamentária. O orçamento, a medida provisória da presidente Dilma, ela praticamente 60 bilhões, eu nunca vi conseguir empenhar com tanta rapidez. Se fosse orçamento normal, não teria empenhado quase nada. Já empenharam quase 30 bi. Então, essa não é desculpa que o Brasil está parado. O Brasil tem condições, tem ferramentas para poder andar. O Brasil não está parado. Está crescendo. A gente está quase terminando.
Tá bem paradinho com esse pibinho aí, ó. A gente está quase terminando. Antes da gente terminar, eu quero ouvir a professora Soraya Mendes em relação a uma sugestão que chega de Rildo Alves de Oliveira, de Desterro, na Paraíba. Ele diz: eu acho um absurdo essa lei do veto que exige aprovação de 2/3 para a derrubada do veto. O Congresso Nacional deveria seguir o exemplo da Assembleia da Paraíba, que acaba de aprovar uma lei onde maioria simples é suficiente para derrubar o veto. Bom, Qual é a sua opinião? não é 2/3, é maioria absoluta, né? Mas, de qualquer sorte, assim, temos algumas questões que são questões muito importantes e daí, por serem importantes, o Constituinte viu por bem destacar. No caso, nós temos lá a emenda constitucional, tem que ter um quórum de 3/5, nós temos maioria absoluta e o caso dos vetos, até por essa relação mesmo entre executivo e legislativo, eu acho que merece, sim, esse voto qualificado. Ok. Senhores, muito obrigada pela presença dos senhores aqui no programa. Professora Soraya Mendes, doutora em Direito, professora da Universidade Católica de Brasília, muito obrigada. Deputado Zeca Dirceu, muito obrigado pela sua presença. Deputado Nilson Leitão, PSDB de Mato Grosso, muito obrigado também pela sua presença. E o cientista político André César também, muito obrigado. Vamos aguardar, vamos ver o que o Supremo vai decidir, né? Tomara que eles tenham assistido ao nosso programa para dar umas ideias boas. Você de casa que nos acompanhou pela Rádio Câmara e pela TV Câmara, muito obrigado pela audiência. O Expressão Nacional volta na semana que vem. Até lá.